Bíblia na mão para mais uma reflexão na palavra do Senhor. O texto está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Leia os versos 13 e 14. Elias disse a ela: "Não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra." Você conhece esse momento da história do profeta Elias? Ele estava diante de uma senhora que era pobre e viúva, e ele pediu a essa mulher que lhe desse um pouco de comida. E ela disse assim: "Meu senhor, o que eu tenho aqui, um pouquinho de farinha e de azeite, é suficiente para eu preparar apenas para mim e para meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer." Porque ela sabia que não tinha mais nada para se alimentar depois. E nesse momento o profeta diz para ela assim: "Ok, prepare o pãozinho que a senhora estava planejando fazer, mas traga-o primeiro para mim. E com o restante, faça algo para você e para o seu filho." E aí Elias disse assim: "Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da sua panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra." Aquele era um tempo de estiagem, de seca. As pessoas estavam na miséria. Que desafio tremendo para essa senhora. "Vá e faça primeiro o pão e traga para mim, depois para você e para o seu filho." Tirar da boca dela e do filho para dar um desconhecido? Detalhe: o desconhecido estava falando em nome do Senhor Deus de Israel. E a Bíblia diz que a viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. E a partir daí, durante todos os dias daquela estiagem, não mais faltou alimento para ela e para o seu filho. Veja, do Gênesis ao Apocalipse, em toda a Santa Bíblia, nós somos orientados a colocar Deus em primeiro lugar, fazer dele nossa prioridade na vida. Então nós temos a garantia de que Ele nos dará sabedoria e nos dará condições para nós vivermos de uma forma feliz e de uma forma próspera. Lembra do que o Senhor Jesus Cristo disse? Eu cito agora Mateus capítulo 6, verso 33. "Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas." Jesus estava falando aqui exatamente disso, de alimento, de roupas, de necessidades básicas na vida. Busquem, disse Jesus, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Priorizem Deus na vida. E todas essas coisas, disse Cristo, lhes serão acrescentadas. Deus não vai deixar faltar o pão sobre a sua mesa. Deus não vai deixar faltar roupa para você vestir. Talvez Deus não lhe dará tudo o que você deseja, mas Ele vai lhe ajudar a conseguir tudo o que você precisa para viver de uma forma digna. Porque Deus é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. Deus é fiel para com aqueles que o priorizam na vida. Que o Senhor lhe abençoe. Permaneça firme na sua fé. Faça como essa senhora. Coloque Deus em primeiro lugar e acredite, as outras coisas, Deus nos dá sabedoria para colocarmos nos seus lugares certos. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos, Pai, a priorizarmos o Teu reino em nossa vida sempre. Tu sabes, Senhor, como somos tentados a colocarmos o Teu reino apenas como uma das opções ou das nossas escolhas, mas que o Teu reino seja o primeiro, seja a escolha principal, e que o Senhor nos dê sabedoria para colocarmos tudo mais nos seus lugares devidos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tiago, capítulo 1, versículo 17, está escrito: Meus amados irmãos, não vos enganeis.
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Existem alguns momentos na nossa vida em que nós somos tomados pelas dúvidas. E nesses momentos, o que nós fazemos é nos fecharmos e escondermos a nossa tristeza em meio à nossa solidão. E quando nós menos esperamos, nos vemos no escuro, sem nenhuma perspectiva de luz à nossa volta. Nós não devemos negar a existência da tristeza, da dor e da escuridão. Muitas pessoas vivem negando isso e acreditam que estão vivendo bem dessa forma, mas é tolice permanecer assim. Os problemas são uma realidade na vida de qualquer pessoa. Inclusive, eles foram preditos por Jesus. Em João capítulo 16, Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições. Mas ele completa dizendo que nós não devemos desanimar, pois ele venceu o mundo. É importante nós identificarmos tudo o que nos entristece, reconhecermos aquilo que tem tirado o nosso sono, para depois apresentarmos esses problemas ao Senhor, pois Ele está conosco. E assim como Jesus venceu o mundo, nós também podemos vencer se estivermos firmados nele. Então, por que às vezes parece que essa vitória está tão distante de nós? Porque depois de tanto tempo vivendo no escuro, nós temos apenas uma vaga memória do que a luz foi um dia. E por isso vivemos tropeçando, porque já não conseguimos enxergar o caminho que estamos trilhando. A certeza de que existe dor e sofrimento em nossa vida não pode apagar em nós a certeza de que também há uma luz que nunca se apaga, e essa luz é Jesus. Sabe aqueles momentos da sua vida onde você se sentiu sufocado e as palavras pareciam ter escapado da sua boca, fazendo com que a única coisa que você conseguisse fazer fosse se derramar em lágrimas? Saiba que nesse momento as suas lágrimas subiram como uma oração a Deus, pois Ele sabe exatamente o que se passa no seu coração. E depois de chorar, você se lembra de uma sensação de acolhimento, de amparo, que invadiram o seu coração. Saiba que isso era o agir do Espírito Santo na sua vida. Naquela hora Ele te confortou, naquele momento em que tudo parecia perdido. E esse mesmo Espírito está com você agora, mesmo que você não sinta isso. Muitas vezes estamos presos ao chão, agarrados em nossos próprios erros e não conseguimos nos levantar para continuarmos a caminhar. Mas Deus quer nos tirar dessa situação. Ele é o Pai das luzes e nele não há sombras. Então, mesmo que nesse momento tudo pareça escuro e frio para nós, saiba que o Senhor não mudou. E nele não há trevas, não há incertezas. O Senhor nos ama incondicionalmente e quer nos mostrar esse amor, para que quando eu e você passarmos pelo dia mau, nós nos lembremos de quem cuida de nós. Deus não oscila e a sua luz não se apaga. Tirando um momento em particular, momento esse que mudou a história da humanidade para sempre, houve uma ocasião em que a luz eterna teve que se apagar, quando Jesus se entregou por mim e por você na cruz. Naquele momento, Ele estava sacrificando a sua própria luz, sua própria vida, para assegurar que eu e você não vivêssemos somente no escuro. Mesmo que pareça impossível agora, saiba que você vai sair dessa sombra. E creia nisso, a sua vida voltará a brilhar. Eu quero orar por você. Pai, obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor. Nos perdoe, pois nos agarramos em nossos próprios erros, nos prendemos à solidão e vivemos no escuro. Entregamos a nossa vida a Ti, pois estamos cansados de ficarmos sentados em nossa tristeza. Queremos nos levantar, queremos caminhar em direção ao Senhor, em direção à Sua luz e em direção ao Seu eterno amor. Faça-nos lembrar, dia após dia, que existe uma luz que nunca se apaga e essa luz está em Ti.